Fala pessoal, no vídeo de hoje vou dar dicas valiosas de como montar um horário de estudos vencedor. Isso mesmo, esse é um assunto que traz muitas dúvidas entre os candidatos, mas vou esclarecer tudo para vocês ao longo desse vídeo. É o seguinte, esse vídeo vai ser teórico mais prático, tá? Eu vou falar algumas noções teóricas e depois a gente vai ali para o computador simular na prática como você deve fazer para montar um horário de estudos vencedor, certo? Mas antes de a gente ir para a parte prática, a gente vai falar algumas teorias, algumas definições iniciais, tá? Antes de qualquer coisa, quando você for montar o seu horário de estudos, você precisa já ter definido as disciplinas que compreenderão ali o seu ciclo de estudos, tá? Isso vai depender muito ali da fase de estudos em que você está. Se o seu edital não saiu ainda, você deve se preocupar em formar a base, como eu sempre falo aqui no canal. Aí você vai estudar tais disciplinas. Se o edital já saiu, nós temos prova marcada, o tempo urge contra nós e aí vai ser uma outra estratégia, tá? É fundamental ali a gente ter estratégias diferenciadas para a fase pré-edital e a fase pós-edital. A gente precisa então, antes de montar o horário de estudos, ter definidas as disciplinas que a gente vai estudar, certo? Eu vou pegar como exemplo aqui o estudo para analista judiciário de TJ, de Tribunais de Justiça, e como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, o estudo da fase pré-edital para essa carreira envolve o quê? Estudar português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Pronto, temos ali as disciplinas identificadas aqui para nós montarmos nosso horário de estudos, certo? Outra definição fundamental antes de irmos para a prática é quantas horas você possui disponíveis para o estudo. Reparem, é as horas que você possui, não é que o seu vizinho possui, que o seu colega possui, é que você possui. Por isso é muito importante você colocar algo possível. Porque se você colocar algo muito extrapolado, acima das suas possibilidades, o que vai acontecer é que você, pela empolgação, vai cumprir 1, 2 semanas e logo depois vai largar, porque vai ficar insustentável. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para seguir aquilo que você planejou. Só que foi mal planejado porque estava fora das suas expectativas. E o segredo na preparação para concurso é você ter consistência. Você precisa repetir o estudo semana após semana ali até a sua prova para ter um bom desempenho. Então vamos atrás da consistência, definindo ali a quantitativo de horas possíveis de acordo ali com a sua carga, de acordo com suas possibilidades, sua rotina de vida. Vamos lá. Vamos dizer que uma pessoa trabalha de manhã e de tarde, ela vai conseguir estudar 6 horas? Não vai conseguir. Se ela colocar, ela vai ter que avançar a madrugada dentro, vai prejudicar o dia seguinte tanto o trabalho como o estudo, não vai ser sustentável. Logo ela vai parar os estudos. É mais, nesse exemplo que eu estou dando, de quem trabalha os 2 expedientes, é algo ali mais possível estudar 3, no máximo 4 horas por dia. Mas isso não impede que você tenha uma rotina diferente aos sábados, por exemplo, quando você não estará trabalhando. O que eu quero dizer para vocês, senhores, é fazer uma analogia com a maratona. O cara quer correr ali uma corrida de 42 quilômetros. Será que ele vai começar treinando 25, 30? Não. Ele vai começar aos poucos e vai progredindo. Então, recomendo para você que vocês comecem com uma carga horária bem possível, fácil de cumprir. E quando vocês engrenarem, aí sim vocês podem aumentar as doses diárias de estudos para que vocês consigam avançar ali no conhecimento, consigam revisar mais e isso vai traduzir em um maior número de acertos lá no seu objetivo, tá certo? Então o que a gente já fez nesse vídeo? Nós já falamos da importância de definir as matérias que compreenderão o seu ciclo de estudos, isso antes de montar o horário de estudos, e também falamos da quantidade de horas que você deve estudar por dia, que vai ser algo muito ali variável de pessoa para pessoa, vai depender da rotina de vida de cada um. E a outra questão que a gente deve verificar é quantas disciplinas estudar por dia. Tá? Eu sei que tem gente que gosta de estudar uma disciplina por dia, mas eu quero convencê-los de fazer algo diferente, certo? Aqui na DN nós estudamos muito ali a psicologia da aprendizagem e tem vários estudos dizendo que você vai assimilar aquele aprendizado se estudar ele de 1 hora e meia até no máximo 2 horas ali por dia. Então não adianta a gente querer estudar 3 horas, 4 horas por dia, porque muita coisa não vai ser aprendida depois de passar 1 hora e meia, 2 horas que você iniciou os estudos. Então a gente recomenda que você estude
mais de uma disciplina por dia. Além disso, se você estudar uma disciplina por dia e seu ciclo de estudos compreender 6 matérias, você vai estudar o quê? Uma disciplina por semana. No mês, você vai estudar essa disciplina 4 vezes por mês. É muito mais interessante que você distribua esse aprendizado. É muito mais interessante e muito mais efetivo. Então, se você ali montou seu horário de estudos e viu que para determinada disciplina você vai estudar 4 horas por dia, em vez de estudar essas 4 horas, por exemplo, concentrar essas 4 horas na segunda-feira, você estuda 1h30 na segunda, 1h30 na quarta e 1 hora na sexta. Completou as 4 horas semanais e você distribuiu o aprendizado. Isso é muito mais efetivo. Esse estudo distribuído é muito aplicado ali quando a gente quer aprender um novo hábito, né? Sei lá, vamos dizer que você queira aprender uma nova língua. Os professores, os estudiosos recomendam que em vez de você passar 3 horas estudando a língua e não estudar nos demais dias da semana, é muito melhor que você estude 30 minutos por dia para estar em contato frequente. Isso vai reforçar o seu hábito e vai ser traduzindo o melhor aprendizado. Por isso, por favor, siga a minha orientação de estudar mais de uma disciplina por dia, certo? Mas, logicamente, que isso tem que ser feito de forma dosada, né? Vai depender da sua carga horária disponível por dia. Se você tem 1 hora disponível por dia, você vai estudar somente uma disciplina. Se você tem 2 horas, né, você já pode pensar em 2 disciplinas, 1 hora para cada disciplina. De 2 a 3 horas, eu recomendo 2 disciplinas por dia. Aí, se você tem 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, aí você pode pensar em 3 disciplinas por dia. A partir de 5 horas e meia, você vai para 4 disciplinas por dia. Lembrando que a gente não recomenda você estudar mais que 7 horas por dia para você não fadigar. Certo, gente? Então, qual é a parte teórica desse vídeo aqui? Antes de você montar o seu horário de estudos, você precisa definir as disciplinas que vão fazer parte do seu ciclo de estudos, certo? E isso vai depender da fase pré-edital, da fase pós-edital, como eu falei aqui. É importante que você defina e identifique quantas horas por dia possui para serem alocadas aos estudos e ali você vai definir por último ali quantas disciplinas você vai estudar por dia. Tudo bem, gente? Isso que eu falei aqui, gente, é parte do que eu aplico no acompanhamento personalizado, né? Aqui na ADN eu acompanho alguns alunos interessados na carreira em concursos públicos e a gente monta o horário de estudo de acordo com as especificidades deles. O horário de estudos é uma coisa, o detalhamento de estudos é outra coisa, mas o que eu falo aqui, e eu vou aqui para a parte prática mostrar para vocês, é o que eu aplico no acompanhamento personalizado para os meus alunos. Se você tiver interesse em conhecer mais, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você chamar a equipe e ter todas as informações, tá certo? Mas vamos lá agora para a parte prática. Eu vou para a tela do meu computador para a gente falar um pouco mais de como montar o horário de estudos, tá bom? Vamos lá? Pronto, pessoal, estou aqui diretamente da tela do meu computador, certo? Porque agora a gente vai falar da parte prática de como montar um horário de estudos. Como eu falei para vocês, aqui é uma parte do que eu aplico ali junto a meus alunos no acompanhamento individualizado, certo? Como eu falei para vocês, a gente precisa ter definida as nossas disciplinas que vão fazer parte aqui do horário de estudos. Elas estão aqui embaixo, ó, português, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, porque no nosso exemplo a gente está se preparando para analista judiciário de TJ. Essas disciplinas aqui formam a base de analista judiciário de TJ, tá? Identificamos as disciplinas, coloquei uma cor diferente para cada disciplina, certo? Porque isso vai facilitar você identificar quantas disciplinas você vai estudar por semana. Eu monto esse planejamento aqui para você seguir por semana, tá? Então vamos lá, aluna, eu vou botar aqui, vou começar a preencher essa tabelinha, vou botar aqui seguidora, professor Marcelo Vasconcelos. Então pronto. Aqui é o nome da aluna, seguidora professor Marcelo Vasconcelos. O cargo que ela quer, a carreira, né, analista judiciário TJ. A vigência do cronograma eu coloco normalmente por um mês, mas nesse vídeo aqui eu não vou especificar porque vai depender, vai variar a depender de quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Outra definição que eu coloco, eu defino um dia para a gente não tocar no livro, certo? Que no caso aqui é o domingo. No domingo a gente vai descansar, gente. É muito importante que vocês deixem um dia livre
para vocês não tocarem no livro para fazer qualquer outra coisa menos estudar. Não precisa ser o domingo, pode ser o sábado, pode ser a terça-feira, você ajuste conforme a sua disponibilidade, conforme a sua rotina, mas a gente precisa ter um dia livre para o descanso, para fazer nossa atividade, cuidar da família e tudo mais, tá? Nosso momento de lazer. Dia definido de descanso vai ser o domingo. Agora eu vou estipular aqui uma carga horária, no nosso exemplo aqui, de 3 horas por dia, que seria uma carga horária de muita gente que trabalha os 2 expedientes, com 5 horas aos sábados, tá? Então, como é que poderia ser a montagem desse horário de estudos, gente? Ó, eu vou colocar aqui, nessa grade aqui, repare, o que tem nessa grade aqui? Tem um horário que a pessoa vai cumprir durante a semana, a quantidade de carga horária, aqui são os dias da semana, e eu coloco aqui um horário de fim de semana que normalmente é diferente, o horário de fim de semana com o horário da semana. Então, se a gente vai estudar 3 horas por dia, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente pode fazer é estipular o horário que a gente vai estudar. Por exemplo, 18 a 19h30, aí dá um descanso de meia hora, 20 a 21h30. Seria um exemplo, certo? Isso aqui dá as 3 horas por dia. Mas você pode colocar assim um cronograma, um horário de estudos por carga horária, porque aí te dá mais flexibilidade, não deixa tão rígidos os horários de início e de fim. Você pode botar o seguinte, eu vou estudar 1h30 e depois mais 1h30. Pronto. Então você vai estudar aqui de segunda a sexta-feira, 3 horas, 1h30 para uma disciplina e 1h30 para a segunda disciplina. No fim de semana eu vou estudar 5 horas, então eu vou estudar nos 2 primeiros horários 1h30 e vou colocar aqui, por exemplo, 2 horas, completa as 5 horas. Essa parte aqui da planilha você não vai preencher, eu vou colocar aqui de verde escuro, essa parte aqui também você não vai, eu vou colocar de verde escuro não, vou colocar de cinza clarinho aqui. Essas partes aqui a gente não vai seguir, porque isso aqui não faz parte do nosso horário de estudo, já que nossa carga horária é de 3 horas por dia durante a semana, né, de segunda a sexta, e 5 horas no sábado, tá? Gente, todo mundo me seguindo, olha, quero falar para vocês, se você tiver qualquer dúvida, comenta aí embaixo que a gente tira para você, tá? Mas vamos lá. Então é o seguinte, nós definimos aqui os momentos que a gente vai estudar, tá? Aqui nesses espaços em branco que a gente vai começar a preencher. Vamos lá, a gente vai colocar estudando aqui, vou pegar a primeira disciplina português e vou colocar aqui na quarta-feira. Pronto, português, eu tenho uma ideia de como são os pesos dessas disciplinas para a sua prova, que no caso aqui é analista judiciário TJ. Lá no acompanhamento individualizado, a gente faz um teste de nivelamento para a gente ver quais disciplinas você está com mais dificuldade e a quantidade de vezes que você vai estudar a disciplina por semana vai depender do teste de nivelamento. Se você tiver mal em civil, a gente vai estudar mais civil do que, por exemplo, administrativo, que você está bem. A ideia é reforçar as suas dificuldades, reforçar suas deficiências, para que isso seja traduzido em um melhor aproveitamento na prova, tá? Então vou botar aqui, vou botar constitucional aqui, administrativo, estou criando aqui o horário de estudo, civil, processo civil, penal e processo penal. Olha só, gente, olha como é interessante a gente criar blocos de tempos que permitam você estudar mais de uma disciplina por dia. Fazendo isso, em blocos de 1h30, a gente já está estudando todas as disciplinas e tem espaço para estudar algumas disciplinas mais de uma vez, certo? Então, eu posso estudar, por exemplo, aqui, aí você pode ajustar conforme as suas dificuldades. Mas eu posso estudar, por exemplo, aqui segunda constitucional, posso botar também aqui quinta constitucional, administrativo. Eu posso botar aqui terça e segunda, por exemplo, penal. Posso botar aqui processo penal, por exemplo. A gente vai poder preenchendo conforme as suas necessidades. O que é que nós temos aqui, gente? Nós conseguimos colocar 2 horários por disciplina, com exceção de português. Ficou somente uma. Normalmente português, as disciplinas de conhecimentos gerais vão ter um menor peso na prova, então é importante que você priorize as disciplinas jurídicas, que no caso são essas daqui para analista judiciário de TJ. Gente, a gente fez a primeira parte, certo? Que foi distribuir as disciplinas conforme o seu horário de estudo. Aí você vai poder começar a preencher
como você vai estudar cada disciplina. Se vai ser lei seca, doutrina ou questões. O que é que eu recomendo? Que o início do seu horário de estudos, ele inicie pela forma mais complicada de estudo. A forma mais complicada, mais necessária é a lei seca. Então eu recomendo que você não estude a lei seca no final do dia, e sim na sua primeira disciplina por dia. Então, por exemplo, eu posso botar aqui constitucional, lei seca. Aqui é administrativo. Administrativo é o segundo horário da segunda, eu vou botar doutrina. Se a administrativo foi doutrina, na segunda-feira, na terça-feira eu posso botar, por exemplo, lei seca. Aí estou na terça, penal. Penal. Podia ser doutrina, mas eu vou botar aqui, por exemplo, questões. Opa, saiu aqui o questões, o O maiúsculo. Só corrigir. Mas vocês estão pegando a ideia, né? Eu vou colocar a disciplina, e depois que eu coloco a disciplina eu posso mencionar e escrever como é que a gente vai estudar cada uma dessas disciplinas. Você vai seguir essa ideia até o sábado. Quando terminar, você estará com seu horário devidamente montado, certo? Só que o seguinte, esse horário de estudo você não pode seguir indefinidamente. É importante que ele seja dinâmico, que ele sempre verifique se está sendo reforçada aquelas disciplinas que você possui mais dificuldade. No acompanhamento individualizado, eu mudo esse planejamento a cada um mês. Por quê? Porque ao final de um mês a gente faz um simulado e verifica quais disciplinas estão precisando ser reforçadas. Aí a gente manda um novo horário de estudos, tá certo? Por isso ele não pode ser estático, ele precisa ser dinâmico o horário de estudos, tudo bem? Aí vamos lá, gente, vamos dizer que você tenha mais horários disponíveis para estudar. Vamos dizer que em vez de 3 horas você tenha 4 horas. Aí você pode colocar aqui 1 hora a mais de estudo por dia. Vou até pintar aqui de branco, só para mostrar o seguinte, olha só. Quando você coloca 1 hora a mais, você vai ter mais 5 blocos para preencher com disciplinas. Isso aqui quer dizer que você vai estudar um maior conteúdo, não podia ser diferente. Eu posso botar, por exemplo, português só estava com uma vez, eu vou botar mais uma vez aqui para português na sexta. Constitucional, administrativo é muito importante, eu vou colocar aqui processo civil, tem uma certa dificuldade, eu posso aumentando a carga horária delas. Assim, logicamente, quanto mais tempo disponível eu tiver, mais vezes eu vou estudar as disciplinas que eu tenho dificuldade. Essa é uma ideia que eu estou aplicando aqui para 4 horas. Se você tiver 6 horas, o que é que você faz? Aí você usa essa última linha aqui e coloca mais disciplinas, vai ter mais possibilidades para você estudar. Certo? Deixa eu voltar aqui para a tela do meu computador. Gente, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas aqui de como montar um horário de estudos vencedor. É muito importante que antes de a gente sentar ali e ir para os livros, é importante que você faça um planejamento ali para saber quando vai estudar cada disciplina, como você vai estudar. O pior do mundo é você querer sentar ali para começar o estudo e pensar e definir, conforme o seu humor, que disciplina você vai estudar. Não pode ser assim, você tem que fazer isso de uma forma prévia para que você consiga ver o estudo, o planejamento de uma forma abrangente. E aí, na semana que você for iniciar os estudos, você só faz executar. Certo, gente? Olha, eu quero reforçar que se ficou qualquer dúvida, você comenta nos comentários. Se quiser conhecer mais sobre o acompanhamento individualizado, tem um link na descrição para você chamar a equipe que vai passar todas as informações. E peço aqui ao final que, se não é inscrito no canal, já se inscreve agora que toda semana tem um vídeo novo para você. E se gostou do vídeo, deixa o like que vai ajudar a chegar em mais gente que se interessa pelo assunto. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!